Pronto. Então, belezura, senhores, aí. Bom dia de novo. Hoje a gente continua a historinha de ontem, que eu estava dizendo que a energia, ela é um conceito muito bem definido e muito bem estabelecido, cara, na física. Né? Essas conversas aí da galera youtuber, esses blogueiros aí muito doidos, que vem com esse papo de que energia é abstrato, tal, tá, velho, isso é furado. Né? Essa galera meio new age aí, essa galera não fala a língua da física, né? Eles falam outra língua. Mas hoje, o que a gente vai fazer? A energia é uma parada tão bem estabelecida e tão bem definida, cara, dentro da física, que a gente consegue encontrar as equações de movimento para uma partícula só com análise da energia. Por exemplo, quando a gente monta uma equação do movimento, igual a gente fez na aula da semana passada, a gente pega as forças, olha para a partícula, aplica a segunda lei, encontra uma equação diferencial e resolve ela, não é isso? Aí quando você resolve a equação diferencial, você tem a equação de movimento, você tem a equação da velocidade, você tem a equação da posição, então tem uma equação que rege o movimento da partícula. Se você fizer uma análise só da energia, você também faz isso. Então, é uma análise, vamos botar assim, paralela à análise da força. Você pode olhar para a energia, você pode olhar para a força. Aí você fala, professor, mas qual é melhor? Aí depende do problema, cara. Na maioria das vezes, vocês vão ver que a cara da equação diferencial que tem energia, ela é um pouco mais complicada. E você precisa saber a energia potencial que a partícula está submetida, para você conseguir fazer a integração lá da equação diferencial, né? Então, assim, é uma análise que resolve. Se você tiver a equação da energia potencial e for de fácil integração, você tem a equação de movimento. Então, você pode usar tanto a segunda lei de Newton, quanto a equação da energia, a análise da energia. Aí você fala, mas e aí, professor? Mas é conveniência. Cara, tem momentos em que a análise vetorial ela é mais complicada. Então, quando você vai para uma análise escalar, que é a análise da energia, você resolve muita coisa. Você deixa as coisas um pouco mais simples, sacou? Agora, quando a análise é simples demais do ponto de vista vetorial, aí fica bom usar a lei de Newton, porque ela é direta, é uma equação diferencial de primeira ordem. Né? Então, ela é muito gostosa de você resolver. A da energia pode ser um pouco mais intrincada. Beleza? Mas eu tô querendo dizer isso aqui, ó, que aí você já olham para a cara da análise. Mas eu quero que vocês tenham na cabeça é a mesma análise, só que uma análise eu estou olhando para força, a outra análise eu estou olhando para energia. As duas análises são compatíveis, as duas análises levam aos mesmos resultados, tudo bem? Só que partindo de pontos de vista diferentes. Essa é a grande historinha. Então, olha só. Lá na aula passada, até então, retrasada, né? A gente estava fazendo uma análise, galera, da dinâmica, tá bom? Aqui a gente vai fazer uma análise da energia. E isso vai nos levar à dinâmica da partícula. Porque quando eu conheço as equações de movimento, eu conheço a dinâmica da partícula, não é isso? Então tá. Então vamos considerar, galera, uma partícula sob a ação de forças conservativas, beleza? E aí a gente vai simplificar a nossa vida e colocar essa partícula se movendo apenas em uma dimensão. Aí você fala, pô, professor, mas isso é muita aproximação, não é? Mas em alguns problemas físicos, a gente começa com análise unidimensional e depois expande isso para outras dimensões. E essa expansão, ela, às vezes, é bem simples de fazer, né? Mas em alguns momentos na física, por exemplo, vocês vão ver lá na frente, quando a gente for estudar problemas de dois corpos, a gente pode resolver o problema de dois corpos como sendo um problema unidimensional também.
Né? Então, o problema unidimensional, apesar de ser bem simples, ele é muito importante para a gente, pelo menos, começar a estudar as coisas. Então, vamos estabelecer aqui nossa história. Então, para uma partícula de massa m, né? Mas vocês já sabem disso, que ela tem uma massa. Senão a gente nem usa a lei de Newton, não é isso? Sob a ação de forças conservativas, movendo-se que a gente estabelece nosso problema, né? Em uma dimensão, nesse caso, a gente pode escrever que a energia mecânica dela, lembrem que é a energia cinética mais a energia potencial. A gente definiu isso na aula passada, né? E essa definição foi razoável e ela foi bem... caiu como uma luva para a gente, porque essa quantidade aí, do jeito que a gente definiu, ela permanece constante, né? E a gente vai ter, então, isso aqui dado por meio de mv quadrado mais a energia. Percebam que a energia, galera, eu estou botando como dependência de x apenas. Quer dizer, então, que esta partícula, ela está se movendo apenas na direção x. Bom, olhando para essa equação, a gente pode, por exemplo, isolar a velocidade, porque a única... se você não tiver o u, né? O u, ele depende do x, então a nossa derivada está dentro da velocidade aí, a derivada da posição. Então vamos isolar a velocidade? Então primeiro eu vou deixar a energia cinética aqui, ó, meio de m v quadrado. Isso vai ser igual a energia mecânica menos u de x, não é isso? Pronto. Aí a gente isola a velocidade. Na hora que eu isolar a velocidade, vai ficar v quadrado é igual. O 2 vem multiplicando. Maurício entrando aí. 2 multiplicando, o m dividindo, né, vezes a energia menos o de x. Só ajeitar isso aqui. A energia menos o de x. Bom, passa a raiz quadrada desse troço, né, velho? Então a velocidade agora, ela pode ser escrita como mais ou menos, porque aí a velocidade pode ser para a direita ou para a esquerda, né? Raiz de quem? De 2 sobre m, que multiplica a energia menos o de x. Menos o de x, fecha parênteses. Bom dia, seu Maurício. E aí vocês vão lembrar que a velocidade é a derivada da posição, né? O ouro, né? Como a gente está em apenas uma dimensão, então dx dt é igual a raiz quadration de 2 sobre m, a energia, menos o de x. Ok? Então, isola o dt aí. Se você isolar o dt, deixa
gente vai encontrar o seguinte, ó. Vou passar o dt para o lado direito, ok? E essa constante toda que está do lado direito aí, a menos do U de x, vem para o lado esquerdo. Aí eu posso escrever assim, ó, dt é igual a mais ou menos... Olha para a cara da equação, galera. Estou isolando o dt. Então, tudo que está aí dentro da raiz vai passar para o lado de lá dividindo. Ou eu posso inverter a ordem, né? E colocar assim, ó. Mais ou menos a raiz de n, então n veio para cima, sobre 2 vezes a energia menos o de x. E aqui está o nosso dx. Ó. Beleza? Entenderam o que eu fiz? Passei esse cara dividindo e aí ele foi invertido para o lado de lá. Legal. Aí eu posso integrar dos dois lados, cara. Quando eu integrar dos dois lados, a integral de dt, já vou fazer direto aqui, ó, vai ser t menos t0. E aqui vai dar uma integral de x0 até x, mais ou menos, né? Integral de uma raiz de m sobre 2 vezes a energia menos o de x. dx. Ou seja, se eu conhecer a energia potencial, a equação de movimento está dada. Eu descubro quem é o x de t. Essa equação aqui, ela nos fornece o x de t. Ou seja, ela fornece para a gente a posição da partícula. Então, eu consigo descobrir o movimento da partícula através da análise energética. Vocês estão vendo que em nenhum momento aí a gente falou de força? Então, a força ela está embutida dentro da ideia de quê? Da energia potencial. Então, é uma análise paralela, é uma análise complementar, que vai chegar no mesmo lugar que a análise das leis de Newton. Beleza? No mesmo lugar. Agora, resolver essa integral aí era o que eu estava te dizendo. Se essa energia potencial for complicada, essa integral pode ser difícil de resolver. Se essa energia potencial for mais simples, aí a gente consegue resolver essa integral, tá bom? Então vai ter sistemas em que essa integral aí, cara, ela não sai. Agora, pode ser que tenha problemas onde essa integral é de boa. O fato é, as duas análises são válidas e elas chegam no mesmo lugar. Essa análise aí, ela só surgiu depois, tá? Só depois. Lembrem-se que na época do Newton, o conceito de energia ainda não era muito claro, assim, a galera não falava tanto sobre energia, isso veio aparecendo apenas um tempo depois. Beleza? Então, aqui a conclusão que a gente tira é a energia potencial ajeitar essa letrinha aqui. A energia potencial determina o movimento da partícula. Da partícula. Todo mundo de acordo? Se eu tenho energia potencial, eu consigo determinar o movimento dessa partícula. E aí a gente consegue fazer alguns estudos interessantes. Por exemplo, vamos supor que vocês tenham uma energia potencial, vou botar aqui um exemplo. Dado por esta coisa aqui. Imagina.
É uma energia potencial aleatória, arbitrária, tá? E aí você tem um gráfico de como que essa energia potencial ela se comporta, né, em relação à distância, em relação ao x, a posição da partícula. E aí, galera, o grande lance aqui é o seguinte. Deixa eu colocar outra cor. Pronto. Aqui o grande lance é o seguinte, você pode pensar nisso como sendo realmente montanhas, tá? Você pode pensar nisso como sendo montanhas e a gente pode estabelecer a energia total da partícula. Percebam, se você tiver uma partícula com uma energia abaixo da energia potencial, ela nem movimento tem, ela não existe. Por quê, galera? Pensa, olha só, hein, como isso faz sentido. Olha para a equação aqui vermelhinha de cima. Se a energia da partícula total, ou a energia mecânica, ela for menor do que a energia potencial, essa raiz aí ela fica negativa. Se essa raiz fica negativa, nós não vamos ter um movimento dado no eixo real do sistema. Beleza? Então não existe movimento. Então esse problema não pode nem existir. Eu preciso de uma energia, pelo menos, igual à energia potencial. Pelo menos igual à energia potencial. Tá bom? Se eu tiver uma partícula com uma energia igual à energia potencial, igual está aqui, nesse problema, isso quer dizer que essa partícula, ó, ela vai ficar nesse fundo do poço aí, em equilíbrio. Beleza? Agora, se essa partícula tiver uma energia dada por E1, por exemplo, isso quer dizer o seguinte, ela só pode acessar no máximo esses dois pontos aqui, ó, que é o XA e o XB. Então ela fica oscilando, se não tiver atrito, claro, né? Infinitamente em torno desses dois pontos. E esses dois pontos aí são os famosos pontos de retorno. Ok? Percebam que se você tiver uma energia superior, ou seja, uma energia E2, aí os pontos de retorno ficam mais distantes. Eu vou ter esse ponto de retorno e esse ponto de retorno. Os outros lugares, eles são inacessíveis, beleza? É claro que isso depende da condição de contorno, né, cara? Ou seja, da condição inicial. Se na condição inicial a minha partícula estiver aqui dentro desta região aqui, então ela fica oscilando entre essas duas regiões. Mas existe uma outra região acessível, que é essa, né? Ó. Existe essa região acessível. Então depende de onde a minha partícula começa. Se ela começa num dos poços, ela fica presa naquela região. Se ela começa no outro, ela fica presa na outra região. Tudo bem? Você pode falar assim, professor, o que acontece se a minha partícula tiver uma energia maior? Por exemplo, é 3. Isso quer dizer que ela tem apenas um ponto de retorno, que é esse aqui, ó. Isso significa dizer, galera, que se ela estiver vindo nessa direção, ela vem vindo, né? Então, ela às vezes acelera, às vezes desacelera, acelera, desacelera. Chega nesse ponto aqui, o que acontece? Ela retorna e nunca mais ela volta. Porque não tem ponto de retorno à direita. Só tem ponto de retorno à esquerda. Ok? Aí vem o pensamento natural. E se ela tiver com uma energia maior do que a energia potencial em todos os pontos? Então aí ela se comporta como se fosse uma partícula livre. Beleza? Ela não volta para lugar nenhum, ela só vai. Se ela estiver vindo da esquerda, ela só vai. Se ela estiver indo para a direita, ela só vai. É claro, em alguns momentos ela se acelera, ela freia, mas ela jamais para. Ela jamais para. Tudo bem essa análise aí? Então vocês estão vendo que apenas com a energia potencial eu consigo determinar o movimento dessa partícula. E eu tenho pontos importantes aqui, tá, galera? Esses pontos, olha só, hein? Esses pontos em que você tem aqui os pontos de máximo ou de mínimo, eles são pontos importantes. Primeiro, por quê? Porque eles estabelecem os pontos de retorno. Desculpa. Eles estabelecem um ponto de equilíbrio do sistema. Porque se eu coloco uma partícula no ponto x0, vocês vão de concordar comigo que a energia dela, se ela for igual à energia potencial nesse ponto,
é um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque eu coloquei a partícula lá ela fica, a não ser que você vá lá e dá um peteleco nela, né? Ou seja, você deu uma energia a mais do que esse E0 que está aqui. Então, se você der uma energia para essa partícula, ela vai oscilar em torno dessa posição. Então, essa posição de equilíbrio é um equilíbrio que nós vamos chamar de equilíbrio estável. Vou botar aqui, ó. Equilíbrio estável. O que quer dizer isso? A minha partícula tende a retornar para esta posição. Ao contrário deste ponto aqui, ó. Nesse ponto aí, a minha partícula ela pode ser que esteja em equilíbrio? Pode ser que esteja em equilíbrio. Mas qualquer perturbação que ela tiver, ela desce desse ponto e não volta mais. Então, esse ponto aqui, nós vamos chamar de equilíbrio instável. Pode crer? Instável. O que esses dois pontos têm de comum? O que eles têm em comum? Matematicamente falando, vocês conseguem me dizer o que esses dois pontos têm em comum? São dois pontos de equilíbrio. Só que um é estável, o outro é instável. Mas o que eles têm de comum, matematicamente falando? São pontos de máximo e de mínimo. Isso. Pontos críticos. Isso. Então, matematicamente, o que esses pontos... O que acontece nesses pontos, matematicamente? Aceleração igual a zero? Aceleração igual a zero. Por quê? Porque é equilíbrio, ué. Certo. E o que isso me leva? Aceleração igual a zero quer dizer que a Força resultante é zero? Força resultante é zero. Se a força resultante é zero, olha só o tanto de informação agora. Se a força resultante é zero, vocês lembram que a força ela é definida como sendo o gradiente do potencial, não foi? A gente fez isso ontem. Só que como eu estou falando de um problema em uma dimensão, então essa força aí, ela é na verdade definida como sendo a derivada do 1. Né? Porque o gradiente em uma dimensão é uma derivada simples. Então, se a força é zero, quer dizer que a derivada é zero. E faz muito sentido a derivada ser zero, porque nós estamos lidando com um ponto de máximo ou de mínimo, igual vocês falaram. Então, esse ponto aqui, ó, ele tem derivada zero. Esse ponto aqui, ele tem derivada zero. Todos os pontos de máximo ou de mínimo têm derivada zero. E se a derivada é zero, senhores, a força é zero. Se a força é zero, é um ponto de equilíbrio. Olha como tudo se encaixa, velho. Por isso que eles são pontos de equilíbrio. Por quê? Porque nesses pontos a derivada dele é zero. Agora, outra coisa aqui antes de passar para frente. Vocês estão vendo que eu posso fazer estudos, por exemplo, eu não preciso estudar o potencial inteiro. Por que eu não preciso estudar o potencial inteiro? Dependendo da energia que o meu sistema tem, a minha partícula fica presa em regiões muito pequenas. Então, por exemplo, olha para essa energia E1 aqui. Se a minha partícula tivesse energia E1, ela só tem acesso a essa região aqui, ó. E essa região, vocês estão vendo que é aproximadamente uma parábola. Então, eu posso simplesmente esquecer o lado, as outras partes, porque elas são inacessíveis para a minha partícula, e concentrar meus estudos apenas nessa região aí. Beleza? Por isso que o movimento harmônico ele é tão importante para a gente na física. Porque ele é um movimento simples, mas ele é um movimento, cara, que ele acontece o tempo inteiro na natureza. Sempre que você tiver pequenas oscilações, ou seja, regiões ali em intervalos pequenos, aquilo sempre pode ser aproximado para o movimento harmônico simples. Beleza? Que é o que acontece, por exemplo, aí, ó, se a energia for E1, a minha partícula está em movimento harmônico simples, aproximadamente. Então, a gente pode, em outras palavras, a gente pode expandir
a energia potencial em torno de um ponto de equilíbrio e estudar ali, ó, aquele movimento em torno de um ponto de equilíbrio. Beleza? E como é que a gente faz essa expansão? Usando série de Taylor. Então, eu posso expandir a minha função potencial em torno de um ponto de equilíbrio e ver qual é o comportamento ali em torno daquele ponto de equilíbrio. Bora fazer isso? Olha só. Podemos expandir podemos expandir a energia potencial, e aí entenda a energia potencial, galera, como a função, tá? A energia potencial. O de x em torno e na verdade a gente pode expandir em torno de um ponto qualquer, né? Em torno de um ponto qualquer. Em torno de um ponto qualquer, por exemplo, x0. x0. Tá? Você escolhe um ponto e expande a energia em torno daquele ponto lá. Se você fizer isso, você vai encontrar o de x, então, vai ser dado por Taylor, galera, vai ser 1, 0, né? Ou seja, 1 naquele ponto x0, mais a derivada primeira du dx no ponto x igual a x0, que multiplica x menos x0, é isso? Mais a derivada segunda d2u dx. Deixa eu arrumar isso aqui. dx2, que no ponto x igual a x0, sempre, né? X menos x0 ao quadrado. Vou botar mais um termo aqui, ó. Derivada terceira de u. Faltou os fatores aqui, né, velho? Ó. Calma aí, deixa eu arrumar isso aqui. Aqui é 1 sobre 2 fatorial, que multiplica a derivada segunda, né? De u dx2, x igual a x0, x menos x0 ao quadrado. E aqui, 1 sobre 3 fatorial, d3u dx3 x menos x0. Três fatorial. E aí, mais os outros termos aí com ordem 4, ordem 5 e assim por diante. Bom, isso aí, galera, é uma expansão em torno de um ponto qualquer, né? Só que aí a gente vai fazer a análise que eu já tinha falado. Nós sabemos que a força
Então, a gente define a força com menos o gradiente de x, né, de um U qualquer, né, na verdade. Como esse U, ele é apenas dependente da posição x, então a gente escreve como sendo menos du dx na direção i, ok? Porque isso depende de uma dimensão, né? Isso quer dizer, então, portanto, aqui, ó. Portanto, se du dx o ponto x igual a zero, ou x igual a x0, se essa derivada primeira é zero, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se a derivada primeira é zero, a força é zero, então a conclusão que a gente chega é que esse ponto x0 é ponto de equilíbrio. Não vai dar certo. Então, x0 é ponto de equilíbrio. Faz sentido, né? Se a derivada primeira é zero, é porque a força é zero. Se a força é zero, é um ponto de equilíbrio, porque a aceleração também é zero. Bom, aí você tem que descobrir se esse equilíbrio ele vai ser estável ou instável, não é isso? Então, o que a gente vai fazer, galera? Olha só, olha para a expansão. A expansão ela começa com uma constante. Essa constante ela é arbitrária. O potencial, a gente define a constante de maneira arbitrária. Então, eu posso simplesmente fazer se o zero ali ser igual a zero, é uma constante. Pouco importa, isso aí só estabelece um referencial, né? Então, se eu estabelecer o zero como zero, então esse primeiro termo vai zerar. O segundo termo já é zero porque é ponto de equilíbrio, não é isso? Aí eu vou ter o terceiro termo, o quarto termo, mas percebam que quanto maior é essa exponencial aqui, ó, essa exponencial que está em cima do x menos x0, menor é esse número, porque eu tô muito próximo do x0. Então, essa subtração aqui, x menos x0, ele é um número muito pequeno. E à medida que eu estou indo para x a terceira, x a quarta, x a quinta, cara, esses números vão ficando muito irrelevantes. Né? Então, eu vou escolher só até a segunda ordem. E aí vocês vão entender que quando a gente faz isso, ela que domina, né? Então, assim, adotando adotando o zero igual a zero, ignorando os termos de ordens altas, os termos ou seja, os termos acima de 3, tá? Ordem 3, ordem 4, ordem 5. A gente pode fazer isso, já que eu estou estudando próximo ali do ponto de equilíbrio. Em termos de ordens altas, na equação, vou botar assim, ó, na equação 1, a equação é esta. Claro,
próximo ao ponto de equilíbrio. A gente pode simplesmente escrever a nossa energia potencial assim, ó. U de x é igual... É igual não, botar aproximadamente, né? Já que eu estou desprezando algumas coisas. É 1/2, 1 sobre 2 fatorial, né? Que multiplica a derivada segunda d2 dx2 vezes x menos... Difícil. X menos x0 ao quadrado. E o que é isso? Se você parar para pensar, galera, isso é uma coisa do tipo assim, ó. U de x é igual a meio de kx ao quadrado. Olha que doido. O k, ele seria a derivada segunda do nosso potencial, né? E a variável está lá, ó, um x ao quadrado. Então, isso aí é uma energia potencial do tipo parábola, do tipo movimento harmônico simples. Por isso que eu posso fazer um estudo apenas do movimento harmônico simples quando eu vou para pequenas oscilações. Pequenas oscilações querem dizer oscilações próximas do ponto de equilíbrio. Eu posso sempre aproximar qualquer energia potencial em torno de um ponto de equilíbrio ali, como se fosse um potencial parabólico. Beleza? Isso me leva a algumas coisas. Se essa energia, né, ela tiver um valor positivo, então nós vamos ter uma parábola para cima. Se tiver um valor negativo, nós vamos ter uma parábola para baixo. Consequência. Então, portanto, né? Se a derivada segunda, porque percebam, galera, quem vai poder mudar o sinal aí é a derivada segunda, né? Porque esse termo está ao quadrado. Se esse termo está ao quadrado, ele é sempre positivo. O 2 fatorial é positivo. Então, a minha energia só vai ser positiva ou negativa dependendo da derivada do meu potencial. Se a derivada segunda, du dx, for positiva, claro, no ponto x igual a x0, isso aqui vocês jamais podem esquecer. Se isso for positivo, nós vamos ter uma parábola para cima, então o fundo do poço aí vai ser um equilíbrio estável. Vocês concordam? Nossa, tá feio. Equilíbrio estável. Se essa derivada for negativa, no ponto x igual a x0, aí nós estamos diante de uma parábola com concavidade para cima, né? E o ponto de máximo, ele vai ser um ponto em que nós vamos ter um equilíbrio instável.
Eu gosto de ficar escrevendo rápido demais. Tá ficando feio, né? Tá. Legal, né? Vai fazer um exemplo? Alguma dúvida, senhores, até aí? Como é que tá? Tudo tranquilo? Sossegado, né? Bora fazer um exemplo que a gente aplica essas coisinhas e vocês entendem o que a gente está falando. Então, outro exemplo. Imaginem, isso aqui é adaptado lá do livro, tá, de vocês. Imaginem que vocês têm uma energia potencial dada pela seguinte equação. Menos x ao quadrado mais 1 dividido por x à quarta mais 8. Vezes uma constante A. Essa constante aí é só para dar a dimensão do negócio, tá? Bom, isso aí é minha energia potencial. Se você quiser, você já pode fazer o gráfico disso. Você vai lá no programinha, digita a equação, bota o A igual a 1, né? E traça o gráfico. Você tem ideia de quantos pontos de equilíbrios vão aparecer aí no seu problema. Beleza? Mas a gente pode calcular os pontos de equilíbrio na mão. Como? Pontos de equilíbrio. Os pontos de equilíbrio são aqueles pontos nos quais a derivada primeira tem que dar zero. A derivada primeira dando zero, a força também é zero. Então, vamos tomar aqui, ó, du dx é igual a zero. Certinho? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar toda aquela brincadeira lá, né? Menos x ao quadrado mais 1 sobre x à quarta mais 8 vezes a, e depois tomar tudo isso igual a zero. Percebam que tem dois caras que estão constantes aí multiplicando a nossa função, que é o menos 1 e o a. O menos 1 e o a, então, a gente pode simplesmente jogar, né? Posso passar eles para o outro lado, ou, se você preferir, posso dividir a equação aí por menos a, né? Que vai dar o mesmo resultado. Eu posso mandar esses caras aqui embora, ó. Beleza? Porque o lado de lá eu tenho um zero. Então, eu tenho que derivar esse x ao quadrado mais 1 sobre x à quarta mais 8. Como é que eu derivo isso, galera? Vocês têm duas funções de x. Uma em cima e uma embaixo. Eu posso pensar, só para vocês se organizarem, eu posso pensar que eu estou derivando, na verdade, o seguinte. Eu estou derivando x ao quadrado. Eu gosto de pensar assim, tá? X ao quadrado mais 1, que multiplica x à quarta mais 8 elevado a menos 1. Porque aí eu uso a regra do produto. Tá bom? Então, é a derivada do primeiro. Quem é a derivada do primeiro? É 2x vezes o segundo. O segundo está aqui, ó. X à quarta mais 8
Não é isso? Aí agora, o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo vai cair o menos 1. Então, já vou botar menos aqui, ó. Então, fica menos x ao quadrado mais 1. Certo? Aí, menos 1 caiu, ficou menos 2. Se ficou menos 2, quer dizer que este número vai lá para baixo como x à quarta mais 8 ao quadrado. Perfeito? Vezes agora a derivada de dentro. E a derivada de dentro desse negócio é 4x ao cubo. Tudo isso igual a zero. Sacaram aí o que eu fiz? Bom, uma das maneiras que a gente pode começar a resolver isso é jogando a parte negativa para o lado de lá, né? Então a gente poderia escrever assim, 2x, fazer com calma. 2x dividido por x à quarta mais 8 é igual, aí olha o lado de lá, 4x ao cubo, trazer aqui para frente, que multiplica x ao quadrado mais 1, né? Dividido por x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Bom, daí vocês já começam a enxergar o seguinte, uma das respostas é o x igual a zero. Se você colocar x igual a zero, você vai ter zero igual a zero, e isso é a solução do meu problema. Então, essa é uma das soluções, x igual a zero, beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Já tirando o x igual a zero, então eu posso, supondo que o x é diferente de zero, já posso cancelar esse x aqui com esse x, posso cancelar esse x à quarta mais 8 com o x à quarta mais 8 do lado de lá, e esse 2 aqui pode ir embora com 4, sem problema algum. Feito isso, eu vou ficar aqui o lado esquerdo do 1, o lado direito vai ficar um 2x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 1, tudo dividido por x ao quadrado, x à quarta, né? Desculpe. X à quarta mais 8. Não é isso? É isso. Bom, passa esse x à quarta mais 8 para lá, ele vai multiplicando 1, então eu só repito aqui, ó. X à quarta mais 8 é igual. Aí eu vou multiplicar o 2x ao quadrado com um x ao quadrado, dá 2x à quarta, mais um 2x ao quadrado que está ali. Pronto. Galera, 2x à quarta, se eu jogar o x à quarta subtraindo, vai ficar x à quarta, não é isso? X à quarta, mais 2x ao quadrado, menos 8, certo? Tudo isso igual a zero. Só reorganizei aí nossa função. Isso pode ser visto como equação do segundo grau, né, cara? Se você faz aí x ao quadrado igual a y, por exemplo, isso aqui é y ao quadrado mais 2y menos 8, sem problema algum. Então, você pode usar Bhaskara para resolver esse problema aí. Ou Bhaskara, ou faz logo aqui, você já vê de cabeça que o produto pela soma dá certo. Eu sou meio lerdo com esse negócio de produto pela soma. Eu vou logo no negócio de Bhaskara, que eu já sei resolver, já mato o problema, e não fico matutando aí esse negócio de produto pela soma. Mas alguns são meio óbvios, né? Esse cara aí é meio óbvio. Uma das raízes é 4, outra raiz é menos 2. É isso?
Contrário, né? Menos 4 e 2. Então, sendo assim, eu já posso escrever essa equação, né? Y é menos 4, não, y mais 4, que multiplica y menos 2. Certo, galera? Isso volta à equação de cima. Vocês lembram disso? Isso é aquela historinha de a equação do segundo grau, ela pode ser escrita como A, que multiplica x menos x', e multiplica x menos x duas linhas, tudo bem? Como o nosso A aí é 1, e as minhas raízes são menos 4 e 2, então eu posso escrever isso aí sem problema nenhum. Tudo isso igual a zero, né? Beleza. Então, consequência, eu tenho duas raízes. Uma, y é igual a menos 4. Outra, o y é igual a 2 positivo. Só que o y é x ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui que x ao quadrado é igual a menos 4. Isso não é bom, né? E o outro que o x ao quadrado é igual a 2. E o x ao quadrado sendo igual a 2, isso me leva que o x pode assumir o raiz, mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de 2. Beleza? E esse cara aqui a gente simplesmente não pega, já que nós precisamos de valores reais. Valores reais. Então, onde está o nosso equilíbrio? O nosso equilíbrio ele acontece nos pontos x igual a menos raiz de 2, no ponto 0 e no ponto raiz de 2. Beleza? E são os 3 pontos onde eu tenho o equilíbrio. Aí você pode pensar, e se o equilíbrio é estável ou instável? Bom, aí você precisa tirar a derivada segunda, para saber se a derivada segunda é positiva, e substituir a derivada segunda, os valores que você encontrou, né, cara? Você tira a derivada segunda, substitui x igual a 0. Beleza, deu um número positivo? Show. Então, x igual a 0 é equilíbrio estável. Substitui agora o x igual a raiz de 2. Deu positivo? Beleza, é estável. E assim por diante. Ou, se você preferir, você pode simplesmente traçar o gráfico desse negócio, usa lá um programinha, e aí quando você traça o gráfico, as coisas ficam simples, né? Na hora que você traça o gráfico, você já encontra naturalmente os pontos de máximo e de mínimo. Então, eu já sei que o raiz de 2, que é esse, e o raiz de menos 2, que é esse, são pontos de equilíbrio estável. Ok? Já o x igual a 0 é isso aqui, ó. Isso aí é o equilíbrio instável. Tudo bem, galera? Agora, vamos fazer uma análise do seguinte. Então, vamos escrever primeiro, vamos escrever isso, né? Então, ó, x igual mais ou menos raiz de 2, eu tenho equilíbrio estável. X igual a 0, eu tenho equilíbrio instável. Isso só de olhar para o gráfico, hein? Só de olhar para o gráfico. Agora vamos fazer uma segunda análise. Vamos supor se a partícula
Se a partícula possuir uma energia, vou botar assim, energia, ó, S1. Oi? Não entendi a parte aí do estável e do estável a partir do gráfico aí, essa análise aí. É porque é o seguinte, quando você olha para o gráfico, os pontos referentes ao ponto onde você tem uma parábola positiva, ou seja, em torno desse ponto, né, claro. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, menos raiz de 2, ele é um ponto em que se você colocar uma partícula aqui dentro, ela fica presa. Então, ela fica oscilando em torno desse ponto e não sai. Esse equilíbrio, onde a partícula tende a voltar para esse equilíbrio, é chamado de equilíbrio estável. Beleza? Agora, se você coloca a partícula aqui em cima desse ponto, ó, você pode pensar como se fosse o alto do morro mesmo. Nesse ponto, é um equilíbrio? É. Mas qualquer perturbação que a partícula tiver, ela cai e não volta mais. Então, esse equilíbrio é chamado de instável. E aí, o que vai determinar isso, na hora que você for fazer conta, é a derivada segunda, ó. Se a derivada segunda do potencial for positiva, equilíbrio estável. Porque se é positivo, você tem uma parábola com concavidade para cima. E aí você tem um fundo do poço. Agora, se a derivada for negativa, aí você vai ter uma parábola com concavidade para baixo, aí você vai ter o alto do morro. Aí, nesse ponto, ele é de equilíbrio instável. Claro que você tem que fazer o quê? Você tem que tomar a derivada. Então, olha só. Qual seria o caminho correto da gente fazer aqui? Seria pegar a derivada primeira que a gente já tomou. Cadê a derivada primeira? É isso aqui, né? Derivar de novo. Então dá um trabalho, né, velho? Derivar de novo e depois substituir os valores dos pontos. Então você substitui aí o raiz de 2, o 0 e o menos a raiz de 2. E analisa. Qual desses pontos tem derivada segunda positiva? Aí se você fizer isso, você vai ver que a derivada positiva, ela aparece para o raiz de 2, né, que é esse ponto aqui, e o menos, esse aqui é o menos raiz de 2, né? Esse aqui é o mais raiz de 2. Aí eles vão dar derivadas segundas positivas, então eles são estáveis. O x igual a 0, se você substituir, vai dar uma derivada segunda negativa. Aí ele vai ser equilíbrio instável. Tudo bem, Mar? Beleza, agora entendi. Então tá, essa é a análise natural. Só que o que eu fiz? Eu já posso chegar num programa, já que a gente tem essa tecnologia, e eu posso jogar o gráfico eu posso construir o gráfico da energia potencial, não é isso? Chego lá e construo o gráfico da energia potencial. Na hora que eu construo o gráfico da energia potencial, eu já consigo bater o olho e tirar os pontos de equilíbrio estáveis e instáveis sem precisar fazer a segunda derivada, né? Eu preciso fazer a primeira derivada para descobrir onde que dá equilíbrio, né? Porque, olha só, quando você faz o gráfico do potencial, você encontra isso aqui. Beleza. Ao encontrar isso aqui, eu bato o olho e falo, olha, eu tenho 3 pontos de equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho 3 pontos de derivada zero. Né? São 3 pontos de derivada zero. Mas quais são esses pontos? Eu não consigo enxergar. A não ser o zero, né? O zero fica fácil de enxergar. Mas eu preciso tomar a derivada primeiro, igualar a zero, e encontrar esses pontos. Beleza. Encontrei esses pontos, aí fica fácil, porque eu já sei quem é estável e quem não é instável só de bater o olho. Mas se você não souber fazer o gráfico, você tem que tomar a derivada segunda. E aí fazer aquela análise lá. Ok? Beleza. Show. Ó, então, vamos fazer aqui uma ideia rápida. Se a minha partícula estiver dentro desse potencial, submetida a esse potencial, vamos supor que ela tem uma energia
dada por 1/8 de A. O que acontece? Vamos ver se ela tem ponto de retorno. Lembra que eu falei que existem uns pontos de retorno? Os pontos de retorno, que são os pontos onde a energia é máxima, né? Tipo, minha partícula não consegue ultrapassar aquela energia lá. Os pontos de retorno serão o seguinte. Como é que eu descubro os pontos de retorno? Olha para o desenho aqui que a gente tinha feito. Onde eu descubro os pontos de retorno, cara? Quando você tem energia, por exemplo, dada por E1, essa aqui, os pontos de retorno são os pontos limites, aqui, ó, onde a energia potencial se iguala à energia total da minha partícula, né? Porque ela não consegue passar desse ponto. Então, é o ponto onde a energia é igual à energia potencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a energia da minha partícula com a energia potencial do sistema. Beleza? Os pontos onde isso for verdade serão os pontos em que eu vou ter os pontos de retorno. Então, eu vou botar aqui, ó, menos A sobre 8 igual àquela energia potencial que eu tinha dado lá em cima, ó, de roxinho lá. Menos x ao quadrado mais 1, a x à quarta mais 8. Então, menos x ao quadrado mais 1, a x à quarta mais 8. Então, olha aí, menos a com menos a morreu. Posso fazer o produto cruzado aí, né, cara? Sem problema algum. Na hora que a gente fizer o produto cruzado, vai ficar o 8, vai multiplicar o x ao quadrado mais 1, então vai ficar 8x ao quadrado mais 8, e o x à quarta ele corre para cá, né? Então fica x à quarta mais 8 igual a 8x ao quadrado mais 8. Só multiplicar cruzado, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 8 embora com 8, e eu chego à conclusão de que o x à quarta é igual a 8x ao quadrado. Então, daqui você já tira o primeiro, x igual a 0. Se você substituir 0 no lugar dos 2x aí, você vai ver que dá 0, né? 0 igual a 0 é a solução. Então, x igual a 0 é uma solução, sem problema algum. Aí, depois que a gente faz essa ideia do x igual a 0 ser solução, eu posso agora passar o x dividindo, né, cara? Aí sim, eu posso cancelar, por exemplo, x à quarta com x ao quadrado e escrever que x ao quadrado é igual a 8. Beleza? E aí a gente conclui que o x é igual a mais ou menos a raiz de 8. E a raiz de 8 vocês conhecem como 2 raiz de 2. Esse 2 aqui que ficou muito diferente. Pronto, 2 raiz de 2. O que isso quer dizer? Que nós temos, então, 3 pontos de equilíbrio. O x igual a 0, ou 3 pontos de retorno. O x igual a 0 e o x igual a mais ou menos raiz de 2. Isso quer dizer o seguinte, galera. A nossa energia, ela está batendo exatamente aqui, ó. Deixa eu botar com essa cor.
Ela está batendo exatamente aqui. Tá? Por quê? Porque aí eu vou ter esses dois pontos aqui como ponto de retorno. Isso aqui é o menos 2 raiz de 2. Esse aqui é o 2 raiz de 2. Certo? E essa energia é aquela menos A sobre 8 que está lá. Beleza? Aí você fala, professor, mas por que o ponto de equilíbrio instável também é ponto de equilíbrio? Por que é ponto de retorno? Porque aí depende da condição inicial, né, velho? Se você tem essa energia aí, ora, se eu solto a bolinha ou a partícula na região do lado esquerdo, então ela fica oscilando apenas nessa região aqui, ó. Ela fica oscilando apenas aqui. Se eu solto a partícula do lado direito, aí ela fica oscilando apenas nessa região aqui. Então, tudo depende da condição inicial. Sacou? Então, de qualquer maneira, nós temos 3 pontos de retorno, que é o x igual a menos 2 raiz de 2, o x igual a 0 e o x igual a mais 2 raiz de 2. Deixa eu só voltar os números aqui. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Faz sentido, não faz? Tudo tranquilo? Por que você assumiu que a energia tem que ser igual? Ah, isso aqui foi um exemplo só, tá, Marco? Eu posso pensar na energia, tipo, qualquer valor. Aí, eu já sei que quando é esse valor, eu vou ter esse resultado, então a gente escolhe esse resultado aí só para a gente fazer um estudo. Mas é só um exemplo. Então eu poderia assumir qualquer valor? Tipo, porque depende da condição inicial, né? A energia, ela é a energia da partícula. Por exemplo, eu poderia escolher que a energia, ela vale aqui o fundo do poço. Essa é a menor energia que a partícula pode ter. A menor de todas. Se ela tem essa energia aí, ela tem apenas 2 pontos de equilíbrio e ela vai ficar parada, presa nesses 2 pontos de equilíbrio. Se eu colocar ela aqui, ela fica paradinha aí. Se eu colocar aqui, ela fica paradinha aqui. São 2 pontos de equilíbrio. E nesses pontos aí a energia é zero? Não é zero, porque a energia zero é a energia aqui, ó, em cima desse eixo X. Se eu coloco a energia igual a zero, o que acontece? A partícula está livre. Ela está solta. Ela não está presa. É por isso que as energias negativas são energias de confinamento. Sistemas de energia negativa são sistemas atrativos. Por exemplo, gravidade. A Terra e a Lua, por exemplo, elas se movem e a energia de interação entre as duas é uma energia negativa. Beleza? E aí essa energia negativa, a gente vai estudar a gravidade mais lá na frente. Mas essa energia negativa faz com que nós tenhamos um sistema ligado. Esse sistema ligado é exatamente por isso. Se, por exemplo, a Lua tivesse uma energia positiva, ela fugia. Ela não estaria presa na gente. Tá bom? Você pode pensar isso no átomo de hidrogênio, ou em qualquer outro átomo também, né? Os átomos têm energias negativas, por quê? Porque são energias de sistemas ligados. Tá bom? Sistemas de espalhamento, aí não. Aí a partícula foge. Se eu tivesse uma energia, porque eu posso escolher a energia assim para estudar, né? Se, por exemplo, a partícula tivesse uma energia nesse nível, aqui, ó, o que ia acontecer? Aí depende, claro, de onde eu soltar a partícula, mas se eu solto ela do lado esquerdo, ela fica presa aqui, ó, nessa região. Se eu solto ela do lado direito, ela fica presa aqui, nessa região. Beleza? E aí eu tenho esses 4 pontos de retorno, que vocês podem ver aí. Tudo bem? Então, tudo depende da condição de contorno e da energia que a partícula tem. E isso é uma coisa que, por exemplo, lá na mecânica quântica vai dar um trabalhinho, porque
Aqui na mecânica clássica, ao soltar uma partícula, né, com essa energia aqui, ó, com essa energia aqui, em qualquer um dos lados, eu vou sempre ver a partícula num dos lados. Só que lá na mecânica quântica, se eu solto uma partícula com essa energia no lado esquerdo, por exemplo, uma hora ou outra eu posso encontrar a partícula do outro lado. Aí vem, ué, mas como que ela acessou o outro lado se ela não tinha energia para pular para o outro lado? Pois é, ela não tem energia classicamente falando. Mas, quanticamente falando, existe uma probabilidade de encontrar a partícula do outro lado. A gente chama isso de tunelamento quântico. É possível? É provável? É visto em laboratório? É por isso que a mecânica quântica teve que ser formulada. Porque a mecânica clássica não dá conta de coisas pequenininhas. Os elétrons, por exemplo, têm essa capacidade de poder pular ou tunelar, né, os potenciais. Beleza? Aqui, de acordo com a mecânica clássica, cara, esquece. A mecânica clássica, então, ela tem um limite. Ela não consegue explicar fenômenos de naturezas microscópicas. Doido, né, cara? Doido. Apesar de ser uma teoria muito bonita, a mecânica clássica tem suas limitações. E uma delas é o mundo dos pequenos. Certo? Certo, professor. Muito bonito, né? Muito bonito. Galera, alguma dúvida? Vou parar a gravação aqui para não ficar, né, os vídeos muito longos.